Acha que os ovos são a melhor fonte de proteína para manter os músculos fortes depois dos 60? E se eu lhe dissesse que há uma proteína vegetal, humilde e muitas vezes esquecida na nossa despensa, que pode construir músculo de forma mais eficaz, especialmente para nós? Pense nisto por um momento. Sentimos que a nossa força já não é a mesma. Subir escadas custa mais, pegar nos netos ao colo é um desafio, e o medo de uma queda está sempre presente. Esta perda de força e de músculo, chamada sarcopenia, não é apenas um sinal de envelhecimento, é um ladrão silencioso da nossa independência e da nossa alegria de viver. Muitos de nós tentamos combater isto comendo mais ovos, mais bifes, mais queijo, mas muitas vezes sentimos-nos pesados, com a digestão mais lenta e os resultados parecem nunca chegar. O segredo não está em comer mais, mas em comer de forma mais inteligente. Existe um superalimento vegetal que o nosso corpo, depois dos 60, consegue absorver e utilizar para construir músculo de uma forma surpreendentemente eficiente, superando até os famosos ovos. Neste vídeo, vamos desvendar que proteína é esta, por que é que a ciência a apoia e como pode começar a usá-la hoje mesmo para recuperar a sua força e vitalidade. E fique até ao fim, porque a forma como combinamos os alimentos pode ser tão importante como os próprios alimentos, e tem uma dica sobre isso que o vai surpreender. Vamos então mergulhar no coração do nosso segredo. Qual é esta proteína vegetal milagrosa? Estamos a falar das lentilhas, sim, as humildes, acessíveis e deliciosas lentilhas. Sei o que pode estar a pensar. Lentilhas? Melhor que ovos? Parece demasiado simples para ser verdade. Mas a beleza disto está precisamente na sua simplicidade, apoiada por uma ciência fascinante que se aplica especificamente a nós, que já passamos dos 60. Para entender por que é que as lentilhas são tão poderosas, precisamos de falar sobre um aminoácido chamado leucina. Imagine a leucina como a chave que liga o motor da construção muscular no seu corpo. Sem leucina suficiente, pode comer toda a proteína do mundo, mas o motor não arranca. À medida que envelhecemos, o nosso corpo desenvolve algo chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de uma dose maior de leucina para dar a partida nesse motor e iniciar o processo de construção muscular. É como um motor de carro antigo que precisa de um pouco mais de acelerador para pegar. E aqui é que as lentilhas brilham de uma forma extraordinária. Quando comparamos a quantidade de leucina, grama por grama de proteína, as lentilhas são incrivelmente ricas, rivalizando e, em alguns aspectos, até superando os ovos. Uma chávena de lentilhas cozidas fornece uma dose potentíssima de leucina, exatamente o que os nossos músculos precisam para acordar e começar a reconstruir-se. Mas a história não acaba aqui. A digestão é outro fator crucial. Depois dos 60, o nosso sistema digestivo pode tornar-se mais sensível. Proteínas de origem animal, como a carne vermelha ou mesmo os ovos em excesso para algumas pessoas, podem ser mais difíceis de digerir, causando inchaço, gases e uma sensação de peso. As lentilhas, por outro lado, são uma fonte de proteína muito mais suave. A sua fibra ajuda a regular o trânsito intestinal, alimenta as boas bactérias do nosso intestino e promove uma sensação de bem-estar digestivo. Isto significa que não só está a fornecer ao seu corpo a chave para construir músculo, a leucina, como também está a garantir que o seu sistema consegue processar tudo de forma eficiente e sem desconforto. Além disso, as lentilhas são um tesouro nutricional. São ricas em ferro, fundamental para combater o cansaço e transportar oxigênio para os músculos, em folato, essencial para a saúde celular, e em magnésio, que ajuda na função muscular e nervosa. São também amigas do coração, pois a sua fibra solúvel ajuda a reduzir os níveis de colesterol. Ao contrário de algumas fontes de proteína animal, não contém gordura saturada nem colesterol, o que as torna uma escolha excepcional para a nossa saúde cardiovascular. Agora, a parte prática. Como incorporar mais lentilhas na sua vida sem se aborrecer? As possibilidades são infinitas e deliciosas. Comece com uma sopa de lentilhas reconfortante, um clássico da nossa cozinha que aquece a alma e nutre o corpo. Pode fazer um puré de lentilhas como alternativa ao de batata,
mais rico em proteína e fibra. Use-as em saladas frias, temperadas com azeite, vinagre, cebola picada e salsa, uma opção fantástica para um almoço leve e nutritivo. Pode até fazer hambúrgueres ou almôndegas de lentilhas, uma forma deliciosa de reduzir o consumo de carne vermelha. Uma dica valiosa é cozinhar uma grande quantidade de lentilhas no início da semana. Guarde-as no frigorífico e vá adicionando um par de colheres de sopa às suas refeições diárias. Na sopa de legumes, misturadas no arroz, ou até mesmo ao lado dos seus ovos mexidos ao pequeno almoço para um impulso extra de proteína. A transição não precisa de ser radical. Comece devagar, substituindo 1 ou 2 refeições por semana e sinta a diferença não só na sua força, mas também na sua energia e digestão. Este pequeno grão tem o poder de reativar a sua vitalidade. Agora que desvendamos o poder das lentilhas, é importante perceber que elas não trabalham sozinhas. Construir e manter a massa muscular depois dos 60 é como construir uma casa forte. Precisa de vários materiais de qualidade e de uma boa equipa de trabalhadores. O primeiro passo para além das lentilhas é pensar na distribuição da proteína ao longo do dia. Muitos de nós cometemos o erro de concentrar a maior parte da nossa proteína no almoço ou no jantar, com um pequeno almoço à base de pão com manteiga. Lembre-se da resistência anabólica que falamos. O nosso corpo precisa de um estímulo constante de proteína, especialmente de leucina, para manter o motor da construção muscular a funcionar. Em vez de uma grande refeição rica em proteína, tente distribuir a sua ingestão por 3 ou 4 refeições mais pequenas. Por exemplo, comece o dia com iogurte grego ou skyr, que são ricos em proteína. À meio da manhã, um punhado de tremoços, um petisco tão nosso e tão rico em proteína. Ao almoço, a sua salada ou sopa de lentilhas. À tarde, talvez um queijo fresco. E ao jantar, um peixe grelhado com legumes. Desta forma, está constantemente a fornecer aos seus músculos os blocos de construção de que eles precisam, mantendo o processo de síntese muscular ativo ao longo de todo o dia. É uma mudança simples no timing, mas com um impacto gigante nos resultados. Outro conceito fundamental é a combinação inteligente de alimentos. As proteínas vegetais são fantásticas, mas algumas, por si só, não contêm todos os aminoácidos essenciais na proporção ideal, ao contrário da proteína animal. No entanto, podemos facilmente resolver isto com uma prática que as nossas avós já conheciam instintivamente: combinar leguminosas com cereais. O clássico prato de arroz com feijão, por exemplo, não é popular por acaso. Juntos, eles formam uma proteína completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa. O mesmo se aplica às lentilhas. Combine as suas lentilhas com uma fatia de pão integral, com arroz ou com quinoa, e terá uma refeição com um perfil de proteína perfeito. Não precisa de ser na mesma refeição, mas ao longo do dia é importante ter esta variedade. Pense em pratos como grão de bico com cuscuz ou uma sopa de feijão com uma fatia de pão de qualidade. É a sabedoria da cozinha tradicional a trabalhar a favor da nossa saúde muscular. A seguir, algo que muitas vezes subestimamos: a hidratação. A água é absolutamente essencial para a função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui. A água ajuda a transportar os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína que comemos, para as células musculares. Também ajuda a eliminar os resíduos metabólicos que são produzidos durante o exercício e a reparação muscular. Beber água suficiente ao longo do dia é uma das coisas mais simples e eficazes que pode fazer pela sua saúde muscular. Não espere ter sede, pois a sede já é um sinal de desidratação. Tenha uma garrafa de água sempre por perto e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. Chás sem açúcar e sopas também contam para a sua hidratação diária. Por fim, temos de falar de movimento. Comer toda a proteína do mundo não vai construir músculo se não dermos aos músculos uma razão para crescer. A caminhada é maravilhosa para o coração e para a mente, mas para combater a sarcopenia,
precisamos de um pouco de treino de resistência. Não se assuste com esta palavra. Não significa que tem de ir para um ginásio levantar pesos pesados. Treino de resistência pode ser feito no conforto da sua casa, com o seu próprio peso corporal. O simples ato de se sentar e levantar de uma cadeira 10 vezes seguidas, sem usar as mãos, é um excelente exercício para as pernas. Usar latas de feijão ou garrafas de água como pesos leves para fazer exercícios para os braços enquanto vê televisão também funciona. Bandas elásticas são outra ferramenta fantástica, barata e segura para adicionar um pouco de resistência aos seus movimentos. O objetivo é desafiar ligeiramente os músculos. É este desafio que sinaliza ao corpo para usar a proteína que comeu para reparar e fortalecer as fibras musculares. Comece devagar, ouça o seu corpo e seja consistente. A combinação de uma nutrição inteligente, com as lentilhas como estrela, e um movimento regular e desafiador é a fórmula vencedora para se manter forte, ativo e independente por muitos e muitos anos. Lembre-se do que conversamos. Não se trata de uma mudança drástica e assustadora, mas sim de pequenos ajustes inteligentes na nossa rotina diária que, juntos, criam uma enorme diferença. Vimos como as lentilhas, este tesouro nutricional tão nosso, podem ser a sua arma secreta na luta contra a perda de músculo, fornecendo aquela dose extra de leucina que o nosso corpo tanto anseia para se manter forte. Falamos sobre a importância de não sobrecarregar o corpo com uma única refeição pesada, mas sim de nutrir os nossos músculos de forma constante ao longo do dia, como quem rega uma planta para a manter sempre viçosa. Exploramos a sabedoria antiga de combinar alimentos, como as nossas leguminosas com cereais, para criar uma sinergia poderosa que alimenta o nosso corpo da forma mais completa possível. E não nos esquecemos dos 2 pilares fundamentais que sustentam tudo isto: a água, o elixir da vida que mantém a nossa maquinaria interna a funcionar na perfeição, e o movimento, o estímulo que diz aos nossos músculos: eu preciso de vocês, por favor, fiquem fortes. Sei que pode parecer muita informação, mas peço-lhe que não se sinta sobrecarregado. O mais importante é começar. Talvez esta semana o seu primeiro passo seja simplesmente fazer uma deliciosa sopa de lentilhas. Ou talvez seja começar a ter uma garrafa de água na sua mesa de cabeceira para se lembrar de beber logo pela manhã. Ou quem sabe, experimentar levantar-se da sua cadeira favorita 5 vezes seguidas sem usar as mãos. Cada pequeno passo é uma vitória. Cada escolha consciente é um investimento na sua saúde, na sua independência e na sua felicidade futura. A idade não tem de ser uma sentença de fraqueza. Pelo contrário, com o conhecimento certo, pode ser uma fase de grande vitalidade e liberdade. Liberdade para brincar no chão com os netos, para carregar os seus próprios sacos das compras, para viajar e explorar o mundo sem medo ou limitações físicas. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual é a sua forma favorita de comer lentilhas ou outras leguminosas? Tem alguma receita de família que queira partilhar? Ou talvez tenha uma dica sobre como se mantém ativo que possa inspirar outras pessoas. Por favor, deixe o seu comentário abaixo. A secção de comentários pode ser um espaço maravilhoso para trocarmos ideias e nos apoiarmos mutuamente nesta jornada. Se achou este vídeo útil e inspirador, agradecia imenso se pudesse deixar um gosto. Esse pequeno clique ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que, tal como você, podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Tenho muitos mais segredos de saúde e bem-estar para partilhar consigo, sempre baseados na ciência, mas explicados de forma simples e prática. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para cuidar do corpo incrível que o tem acompanhado ao longo de toda a sua vida. Cuide bem dele, e ele cuidará bem de si. Viva a sua vida com força, com saúde e com muita alegria em qualquer idade.